Com certeza, você vai ser afetado, afetada por um transtorno mental em algum momento da sua vida. E existem muitos mitos, tabus, estigmas envolvendo o que é um transtorno mental. Hoje eu escolhi 7 desses principais mitos para tentar desvendar, quebrar esses tabus, esses preconceitos no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar sobre esses 7 estigmas, 7 tabus, 7 mitos envolvendo os transtornos mentais. Eu vou desvendar, mostrar qual que é a realidade por trás disso. Mas antes de começar, eu lembro você que não é inscrito, que não é inscrita aqui no canal, de se inscrever. E você que já é inscrito, ligar aqui o sininho de notificações para receber os avisos de quando nós colocarmos vídeos novos no ar. São 2 vídeos por semana, tirando as lives que eu faço em alguns momentos, né, a cada semana. E todos esses vídeos falam sobre vários assuntos relacionados ao nosso bem-estar mental. Tem vídeos falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre compulsão, mas também tem vídeos falando sobre como nós podemos usar técnicas do dia a dia para conquistarmos um bem-estar mental, uma melhor qualidade de vida. Ok? Bom, então vamos aqui ver esses 7 estigmas, 7 tabus relacionados aos transtornos mentais. O primeiro que eu coloquei, que é um muito comum, que eu ouço muito no consultório, eu ouço muito de parentes, de pacientes que me procuram, né? Que os transtornos mentais, eles não são uma doença real. Isso ainda é algo que está presente na vida das pessoas. Eu ouço isso das pessoas mais surpreendentes, mais educadas, cultas, esclarecidas. Durante muito tempo na psiquiatria, a psiquiatria ela teve um marketing muito ruim ao longo da história da medicina, né? Durante muito tempo, de fato, a gente não tinha um sistema de classificação muito bom. Cada país dava um nome que queria para um determinado sintoma. E isso era uma grande bagunça. Mas a partir do final da década de 80, início da década de 90, começou a ter um sistema mais unificado de classificação, que tem falhas. Mas hoje em dia, cada vez mais esse sistema de classificação dos diagnósticos ele está melhorando. E a gente tem muitos dados sobre a biologia, sobre alterações cerebrais que estão presentes nos quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros principalmente de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe que tem 70% de irritabilidade, tem várias alterações muito descritas no córtex pré-frontal, várias alterações inflamatórias que estão presentes no transtorno mental, e a gente sabe muito sobre os tratamentos e como que isso evolui ao longo do tempo. Então eles são sim uma doença muito bem estudada. O que acontece é que a gente ainda não tem um exame específico que aquele exame seja determinante para a gente fazer o diagnóstico, mas a gente consegue sim quantificar alterações físicas, biológicas nos transtornos mentais. Então isso daqui é mais um tabu, isso aqui está totalmente errado. Todos esses estão errados, na verdade, mas é interessante a gente entender, até para a gente poder argumentar com as outras pessoas. Aqui, ó, transtornos mentais nunca vão me afetar. Eu comecei falando, né, na introdução do vídeo que você com certeza vai ser afetado por um transtorno mental. Por que isso? Porque, de acordo com o relatório mais recente da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 4 pessoas vai ter algum transtorno mental, qualquer que seja ele, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtornos relacionados ao estresse, insônia, transtorno de déficit de atenção relacionado ao uso de substâncias. 1 em cada 4 pessoas, ou seja, né, 25% da população mundial vai ter um transtorno mental em algum momento de suas vidas. Isso quer dizer que ou você vai experimentar isso, ou algum amigo seu, algum parente seu, o seu parceiro, a sua parceira, o seu companheiro, a sua companheira vão experimentar isso, né? Com essa prevalência que é muito alta, 1 em cada 4 pessoas, ou a gente vai sentir, ou alguém que a gente conhece vai sentir isso. E essa prevalência, infelizmente, devido a N fatores relacionados também ao nosso estilo de vida atual,
o que ocorre? Isso daqui está aumentando. Então, isso é muito provável que vá fazer parte da sua vida, quer seja com você ou com alguém próximo, ok? Transtornos mentais são uma desculpa para comportamentos ruins. Isso é uma outra coisa que eu ouço muito, inclusive de colegas meus médicos, né? Incluindo de psicólogos eu ouço isso, de outros psiquiatras. Isso é um erro muito grande, né? O que ocorre é que assim, ninguém escolhe ter um transtorno mental. E quando a gente tem um transtorno mental, qualquer que seja ele, a definição de transtorno mental é um quadro que vai causar, para a gente falar que existe uma doença mental, ela tem que causar um impacto na vida pessoal, ou seja, ela vai impactar os relacionamentos. Isso vai deixar a gente mais irritado em alguns momentos, às vezes a gente vai evitar relacionamentos, às vezes a gente não vai conseguir manter uma conversa boa com alguém, às vezes a gente não vai conseguir lembrar de algo que a outra pessoa falou. Então vai impactar, isso faz parte do quadro e ninguém escolhe ter um quadro desse. Vai impactar a nossa função executiva também, a nossa parte profissional, a pessoa vai conseguir trabalhar menos, ela vai ter menos concentração, vai ter menos energia, ela vai procrastinar e muitas vezes as pessoas vão encarar isso como preguiça, como falta de força de vontade. Isso, o transtorno mental vai causar um impacto no nível de sofrimento da pessoa. Então ela não vai estar radiante, ela não vai conseguir em muitos momentos falar de coisas positivas e isso vai, em alguns círculos sociais, ser encarado como alguém desagradável, alguém negativo. Então, isso de que é uma desculpa, isso daqui é totalmente errado. Esse está errado e esse daqui está muito errado, né? Porque mesmo quadros difíceis como transtornos de personalidade, transtorno borderline de personalidade, a pessoa ela não escolhe ter essa relação com os outros muito conflituosa, é algo que simplesmente ocorre por conta do transtorno e precisa ser tratado, né? Todo ser humano ele busca a felicidade tem a ver com a gente manter relacionamentos com empatia e conseguir produzir coisas com senso de propósito. Então ninguém quer ficar tendo relacionamentos ruins ou ficar, digamos, sem conseguir produzir. Então isso de que transtorno mental é uma desculpa, isso é uma grande besteira, isso está totalmente errado, certo? Pais ruins, ou seja, né, nós temos uma criação ruim, causam, né, transtornos mentais, ou seja, né, isso também é muito comum, eu ouço muito, incluindo mesmo de colegas, que isso daí foi porque a criação deixou a pessoa muito mimada, né, isso daí é muito comum para pessoas que têm déficit de atenção, TDAH. Às vezes a pessoa tem dificuldade de organizar as contas da casa, às vezes ela tem dificuldade executiva para poder manter os compromissos dela, ela chega atrasada. Muita gente fala, puxa, mas isso daí foi porque os pais deixaram a pessoa muito mimada, então porque ninguém cobrou dela o suficiente, os pais criaram mal, a família dela era meio bagunçada, é por isso que ele se envolveu com o uso de substância. Isso seria bom se fosse simples assim, porque se fosse só isso, a gente conseguiria ter estratégias para melhorar. A gente iria ver onde é que os pais, entre aspas, erraram e a gente ia tentar traçar uma terapia para poder, digamos, retreinar aquela habilidade. Mas não é isso, né? Na verdade, todo transtorno mental ele tem pelo menos 3 causas, né? 3 causas maiores, né? História de vida, biologia, incluindo genética e alterações neurológicas, e ambiente que a pessoa vive no momento. Então sempre é uma interação complexa entre esses 3 grandes fatores, nunca tem uma única causa. Se tivesse, seria muito mais fácil o nosso tratamento, a nossa abordagem, a gente já teria descoberto curas, digamos, incríveis para uma série de quadros. Então isso daqui totalmente errado. Não que a história de vida não é importante, mas ela é um elemento. Tem a parte genética, biológica, cerebral, inflamatória, e tem a parte ambiental, né, do meio que a pessoa vive, fatores protetores e fatores estressores, ok? Aqui, pessoas com transtornos mentais, elas são fracas, elas não conseguem lidar com o estresse. Quantas vezes eu ouço isso, ainda mais em ambientes altamente competitivos, ambientes bancários, e é uma ironia, porque pessoas do setor bancário são a profissão mais acometida por transtornos mentais. Então isso é uma grande ironia.
Mas isso é visto como um sinal de fraqueza, quando na maioria das vezes a gente vê exatamente o oposto, que as pessoas, tem muitos estudos mostrando que pessoas que passam por adversidades, mas conseguem achar uma saída, essas pessoas têm, na verdade, um fator protetor contra novas agressões do meio. E se a pessoa passou por um quadro, né, de transtorno mental, um quadro depressivo, um quadro ansioso, e ela teve, né, além, enfim, às vezes tratamento medicamentoso, às vezes não, mas ela fez um treinamento com algumas técnicas de terapia para conseguir aprender a resolver problemas de uma forma mais estruturada, aprender a lidar com emoções ruins, a lidar com pensamentos ruins, e isso provavelmente vai fazer com que ela seja mais forte, mais resiliente para encarar um novo estresse que acontecer. Então isso daqui, na verdade, também não tem o menor sentido, né? Eu gosto de dar uma frase, né, que eu falei já naquele vídeo de vergonha, que mostrar a nossa vulnerabilidade, nós conhecermos os nossos pontos frágeis, reconhecermos e pedirmos ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. O fato da gente achar que a gente não tem fraqueza, isso sim é um sinal de tolice, na verdade. E quando a gente acha que a gente não tem fraqueza, a gente está mais sujeito a cair quando vier um baque, porque a gente não sabe quais são os pontos que a gente tem que proteger, ok? Pessoas com transtornos mentais, elas não, digamos, elas não são seguras. Ou, então, elas são violentas ou perigosas, ou seja, a gente não pode confiar nessas pessoas, elas podem ser violentas com a gente, elas podem fazer algum mal, elas não são seguras, elas não transmitem segurança. Isso é errado, isso é uma besteira, né? A gente vê muito isso em seriados e, de fato, eu até estou vendo um agora, o Mindhunter, né? Que eu gosto muito, muito legal, falando sobre, digamos, psicopatas, né? Pessoas com transtorno de personalidade antissocial e tentando traçar um perfil. Sim, isso é um transtorno mental, com certeza que está relacionado a comportamentos violentos, mas isso é um transtorno mental muito, muito raro. O que ocorre é que a grande maioria das pessoas com transtornos mentais, elas não são, isso é muito importante ficar claro, elas não são mais violentas do que as pessoas sem transtorno mental. Isso é importante ficar claro, porque muita gente tem medo de quem tem um diagnóstico, né? Primeiro que o pessoal acha que o diagnóstico é esquizofrenia ou psicopatia ou alguma coisa muito grave, e esquece que outras coisas, transtorno de pânico é um transtorno mental também, né? Então a pessoa às vezes esquece isso. E depois que muitos estudos mostraram que, por exemplo, a população de presídios não tem uma prevalência maior de pessoas com transtorno mental do que fora, não tem isso, né? E na maioria das vezes as pessoas com transtornos mentais, elas são vítimas da violência, elas são vítimas de pessoas que se aproveitam e que agridem essas pessoas. O que está associado ao aumento de violência é exclusão social. Quanto mais nós excluímos pessoas da sociedade, maiores índices de violência. Claro que não é só isso. Então, nós excluirmos as pessoas com transtorno mental, isso pode aumentar o índice de violência. Agora, o transtorno mental em si não deixa ninguém, não deixa a maioria das pessoas mais violenta, né? A prevalência de violência com transtorno mental e sem transtorno mental é a mesma, ok? Então, isso daqui é falso. E o sétimo aqui, transtornos mentais são um sinal, são um sinal de uma doença incurável. Ou seja, transtornos mentais não conseguem ser tratados, as pessoas não se recuperam. Isso é uma besteira, ainda mais nos dias de hoje, que os tratamentos estão evoluindo, não só em relação à medicação, mas em relação a outras abordagens. Tem a neuroestimulação, tem a ketamina que está sendo introduzida, tem outras estratégias biológicas que estão sendo feitas, tem estratégias terapêuticas que estão sendo abordadas, estratégias de meditação, fitoterápicos, estratégias de alimentação que estão sendo estudadas. O que a gente sabe é que a grande maioria das pessoas com transtorno mental vão conseguir apresentar melhora. Alguns casos a gente consegue curar mesmo, né? Por exemplo, transtorno de pânico, ele tem um índice de remissão, de cura, né? Entre aspas, né? Que remissão seria basicamente uma cura e sem ter recorrência, ou seja, se a pessoa melhora e não tem recorrência, a gente poderia dizer que ela está curada. Isso daí pode chegar em alguns casos a 90%, né? Quadros de depressão pode chegar a 70% a 80% de remissão
sem ter a recorrência, né? Outros quadros ansiosos também têm uma taxa de resposta muito boa. Alguns quadros, como por exemplo, quadros um pouco mais, digamos, biológicos, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar, de fato eles vão precisar, transtorno bipolar tipo 1, principalmente, eles vão precisar de um acompanhamento o resto da vida e talvez usar algumas medicações o resto da vida, mas isso é a minoria dos casos, né? E mesmo assim, com essas pessoas, às vezes elas usam a medicação, mas elas ficam bem, elas ficam produtivas, elas trabalham, elas têm relacionamentos, elas casam, elas têm filhos, né? O que ocorre é que muito provavelmente você conhece pessoas que não estão bem, né? Que elas têm um transtorno mental e não estão melhorando. Isso pode ser porque o caso delas é um caso mais difícil de tratar ou porque o tratamento não está funcionando para ela, ela precisa de uma modificação no tratamento. Né? Então é mais ou menos igual alguém com pressão alta, não quer dizer que a pressão alta não tem controle e não tem como a pessoa ficar bem, e não tem nem como a pessoa ficar bem sem remédio, tudo isso é possível, só que vão ter quadros onde a pressão não está controlada, ela precisa ser controlada, isso não quer dizer que não tem controle ou que não tem tratamento. Então, isso daqui que é uma doença necessariamente incurável, que a pessoa vai ter que tomar remédio o resto da vida e não vai ficar bem, né, por melhor que seja o tratamento, isso daqui é falso, ok? Bom, eu listei aqui os 7 principais mitos, estigmas, tabus relacionados ao transtorno mental. Claro que temos outros. Isso daqui é importante, né? Nós estamos agora chegando em setembro, que é o mês Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. A gente vai falar sobre isso daqui. Suicídio é uma grande causa de mortalidade aqui no nosso país. Então a gente vai ter que começar a mudar um pouco a forma como a gente encara isso, né? Encarar como qualquer outro tipo de quadro e que é possível sim a gente fazer um tratamento e recuperar a nossa qualidade de vida, os relacionamentos, as pessoas importantes pra gente, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que provavelmente vocês conhecem, que vão se beneficiar com esse conteúdo, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.